trazer para o de cima, nesta relação dialética das autonomias com a administração pública central, com os governos, com os órgãos de soberania, a questão financeira. É sempre a questão financeira que se agita, é sempre a questão financeira que é trazida para a opinião pública. E trazida, como há pouco dizia o deputado Fagundes Duarte, no pior sentido. Na ideia de que as regiões são os salvadores financeiros, da questão a viver à custa do continente, quer dizer, são fatores de divisão e é a pior das coisas que se pode desejar no relacionamento entre a República e as regiões autónomas, entre o Estado e os órgãos de governo próprio. É a pior coisa que pode acontecer, é estarmos aqui a discutir mais uns euros ou menos uns euros naquilo que é algo de muito mais importante, que é realmente um país, uma pátria, que tem uma riqueza extraordinária de ter aquelas duas regiões autónomas. Eu costumo dizer, designadamente, em relação à União Europeia. Muitas vezes diz-se, a Europeia, as regiões ultraperiféricas, beneficiam dos apoios da União Europeia, a União Europeia é que ajuda, Portugal também tem de ajudar, etc, etc. E já pensaram qual é a importância, por exemplo, da Europa não acabar no Cabo da Roca, na Ponta de Sagres, e acabar no meio do Atlântico com os Açores e a Madeira? Já pensaram a importância estratégica e a importância que isso tem para o todo europeu, essa presença avançada pelo Atlântico que estas duas regiões autónomas implicam, além de toda a riqueza social dessa parte, que é também as regiões autónomas da Madeira, e isto vale tanto para a União Europeia como para Portugal? Acham que este valor e este sentido de unidade que temos de cultivar se compadece de discussão de mais uns milhares de euros ou menos uns milhares de euros? Acho que essa é a pior forma de tratar as autonomias regionais e acho que é a pior forma de nos ajudarmos uns aos outros. E não é por acaso que a Constituição impõe que haja este sentido de solidariedade do Estado para com as regiões autónomas. Esta é uma exigência constitucional. Portanto, não estamos aqui a discutir aspectos de favor, porque não se põe entre portugueses esse sentido. E felizmente que às vezes há acontecimentos que têm o seu lado trágico, mas que também têm os seus reversos. E essa é que é a verdade. E essa é que é a verdade. Nós vimos, curiosamente, aliás, em processos que estiveram muito próximos um do outro, nós vimos a grande discussão que houve à volta da lei das 7 regiões autónomas no Parlamento. E a questão das acusações de que a Madeira era dinheiro, que era do Estado, e que nós tínhamos de estar a contribuir mais, e assim, e assado. E tempo depois, com aquela catástrofe da Madeira, vimos o verdadeiro sentido de solidariedade dos portugueses. O que significa que todo aquele berreiro à volta da lei das regiões autónomas é um artifício. O sentimento profundo dos portugueses é o daquela solidariedade. E a nós, responsáveis políticos, cabe-nos cultivar e acolher esse sentimento e não colaborar em artificialismo que os devido. E, infelizmente, isso acontece com alguma recorrência. Portanto, esta experiência da autonomia, que teve, como eu dizia há pouco, no que respeita aos Açores, esta circunstância feliz de ter tido alguém com a dimensão do Dr. Mota Amaral, que deu um contributo muito importante na implementação do quadro constitucional e depois na implementação do terreno, que teve naturalmente a sua continuidade com o Dr. Carlos César. Esta experiência foi uma experiência feita, por exemplo, nova. O Dr. Mota Amaral, há 30 anos, era um jovem, ainda é, mas na altura era mais. Na altura era mais. E é curioso restar essa circunstância. Foi dominantemente jovens, quer na Madeira, quer nos Açores, evidentemente não foram exclusivamente os jovens, mas a liderança foi realmente de gente nova que fez um processo único. Há pouco dizia o deputado Fagundes Duarte, conhece melhor os Açores, como é óbvio, alguns exemplos do que foi os frutos dados para a autonomia. Eu quero lembrar-vos que a Madeira não só não tinha universidade, como tinha um único estabelecimento de ensino secundário, que é o Liceu Jaime Muniz, que eu frequentei. Para toda a região havia um único estabelecimento de ensino secundário, além da escola técnica. E hoje há uma escola de ensino secundário em cada concelho da Madeira.
Tinha o Hospital de Funchal e dos centros de saúde nos concelhos mais importantes, Câmara de Lobos e Machico. Hoje tem um centro de saúde em cada freguesia, que são 52 ou 54 na Madeira. Portanto, isto foi realmente algo de extraordinário no desenvolvimento. Depois, houve um aproveitamento muito eficaz e feliz dos apoios comunitários, quer na Madeira, quer nos Açores, conheço melhor a Madeira, mas houve realmente um aproveitamento. A Madeira foi apontada até há poucos anos, dentro da própria União Europeia, como das zonas e no país que melhor aproveitamento fez dos fundos comunitários. Basta lembrar que 80% do aeroporto, a ampliação do aeroporto da Madeira, que foi uma obra de centenas de milhões, foi possível porque esses 80% foram custeados pela União Europeia, o que obviamente não tivesse sido feito naquela oportunidade, e quero até aqui lembrar que isso envolveu compensação superior para a Madeira e para os Açores, com a compreensão do Dr. Mota Amaral relativamente a uma situação específica, que era aquela porta de entrada e de saída que a Madeira precisava de forma absolutamente essencial. Como é que se tem desenvolvido todo este processo das autonomias políticas regionais? Primeiro, na vertente financeira. Durante muitos anos, tudo se discutia nos orçamentos de Estado. Era um fadário andar a bater às várias portas dos vários ministros para acolher setorialmente soluções que direto ou indiretamente lhes diziam respeito às suas áreas para as várias componentes de financiamento das regiões autónomas. E felizmente se pôs termo em grande parte a esse processo com a Lei das Finanças das regiões autónomas. Foi em 1997-98, a lei foi publicada em 98, foi processo de desenvolvimento em parte de 97, num governo socialista, num governo do engenheiro Guterres, sendo ministro das Finanças o professor Sousa Franco, foi constituído um grupo de trabalho presidido pelo professor Paz Ferreira, que é o nosso maior especialista em finanças regionais. Eu tive a honra e a felicidade de integrar esse grupo de trabalho na representação da Assembleia Legislativa da Madeira e fez-se uma lei extraordinária que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Em 2006, 2007 entendeu a maioria socialista na Assembleia da República mexer nessa lei e criar